Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, a paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, querida amiga. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, sua casa. Glória a Deus por mais esse tempo, glória a Deus por mais esse dia. Muito feliz, cada dia mais feliz, cada dia mais realizada. Cada dia posso dizer, o Senhor vai acrescentando um pouquinho mais, amém? Que o Senhor abençoe, o Senhor sempre abençoe sua vida, amém? Tempo de comunhão, vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por mais um dia, graças pelo teu favor. Ebenezer até aqui nos sustentou, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelo dom da vida, pela saúde. Obrigada pela família. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Apresentamos esse tempo, Senhor, para ti. Entregamos para ti. Senhor, que seja para a glória, para a honra, Senhor, do teu nome e da tua presença conosco. Senhor, nós queremos consagrar, Senhor, esse tempo de oração a ti. Consagramos e pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Jesus em tudo que temos, tudo que somos. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por mais esse tempo. Quando o Senhor começou a colocar no meu coração, né? Porque foi algo de Deus. Colocar no meu coração de fazer esses videozinhos assim, eu achei que era uma coisa, que era uma loucura. E eu achava que eu não ia ter essa desenvoltura, né? Sou uma pessoa que fala muito com as mãos e esse dialeto da gente, né? Que fala um pouquinho rapidinho, corridinho. Então, eu achava que simplesmente eu não teria nem como, né? Então, mas o Senhor, Ele foi dando graça, Ele vai nos empurrando, vai dando a forcinha dEle e a gente vai indo. Então, esse aqui são meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu também quero multiplicar, né? Vai ter dias que talvez a gente não consiga passar aquilo que o Senhor deu, né? Mas, assim, eu acho que o que importa é realmente a gente passar. Né? Às vezes é uma palavra, às vezes é um versículo bíblico, às vezes é uma passagem da palavra, às vezes é alguma coisa que Deus quer nos alertar. Então, vamos fazendo para o Senhor, amém? Vamos orar, vamos meditar na palavra e vamos deixar que o Senhor leve conforme Ele queira, amém? Palavra de Deus hoje que nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar de Davi. Está no livro de 1 Samuel 22, que fala assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra assim bem desafiadora, né? Porque a gente vê Davi como um homem que foi separado por Deus, ungido, escolhido por Deus. Deus manda ungir ele, que ele é o próximo rei sobre Israel. Quando ele vai para uma guerra, estava lá, né, cuidando das ovelhinhas do pai, tranquilo. Aí o pai diz: filho, vai lá ver como é que estão teus irmãos na guerra. Leva lá uns pães, leva lá um mantimento, né? E Davi sai. Quando Davi chega lá, era somente para ele levar as marmitas. Mas ele olha e vê um gigante e ele diz: espera aí, vou matar esse gigante para Deus. Uma história meio assim, né? Vou matar esse gigante para Deus? Tá pensando que tá afrontando os exércitos, Senhor? Tá afrontando o povo? Vou mostrar para ele quem é Deus na nossa vida, né? Então, a partir dali, Davi começa a entrar para os maiores exércitos, exército de força que Israel tinha, né? O rei mandava ele foi colocado à frente dos exércitos. Só que chegou um momento em que Davi se sobressaiu tanto e que as pessoas começaram a aclamar Davi, começaram a entender como Davi, como uma pessoa que apareceu, começaram a chamar ele, começaram a colocar um holofote em cima, né,
das vitórias que ele fazia, e simplesmente isso desagradou o rei. O rei se sentiu desmerecido, diminuído, diante da força que estava sobre Davi e diante do clamor das pessoas por Davi. Então ali, a partir dali, começou a entrar um espírito de ciúme, de inveja, e o rei começou a perseguir a Davi para matar Davi. Não foi simplesmente vamos tirar Davi da jogada, não, né? Foi para matar Davi. Por quê? Porque Davi já tinha sobre a vida dele uma unção, uma palavra, uma profecia, já estava determinado que o próximo rei era ele. Então, o que o rei faz? Não, peraí, vai pegar meu lugar. Né? Vai pegar meu lugar. Não, peraí, esse lugar é meu, esse lugar é meu. E aí, o que ele faz? Começa a perseguir Davi. Então, numa dessas perseguições, Davi vai e se esconde numa caverna. Uma caverna chamada Caverna de Adulão. Né? Então, em meio à perseguição, ele vai para essa caverna. Os pais, a família dele vê, sabe que ele está lá, foi lá. Ele toma a família, coloca lá, pede para uma pessoa para colocar eles lá reservados, até que veja o que é que Deus vai fazer por ele. Eu achei muito interessante, porque Davi simplesmente não confrontou, sendo um homem que tinha um exército, que era um homem de guerra, poderia ter enfrentado, né, o rei Saul. Ele não foi confrontar, né? Ele não foi para o confronto. Muitas vezes teve o rei Saul nas mãos dele, podia matar, né? Os homens dele diziam, aí tá teu dia da tua vingança, ó, tá aí, ó, Deus botou o teu inimigo na tua mão, mata ele, né? E Davi não fez nada. Davi entregou na mão de Deus. Então, a gente vê, né, que Davi, sendo um homem de guerra, um homem que preparou-se, um homem que lutava nas batalhas, nas pelejas. Davi tinha um exército com ele, homens preparados, homens de guerra, muita arma, muita munição. Um exército poderoso, onde entrava, onde saía, ganhava tudo. E chega um momento que a perseguição do rei tira Davi daquela posição. Davi começa a ser perseguido, né? Então, o que acontece? Ele vai e esconde-se. Quando ele se esconde, é interessante que começa a chegar pessoas, né? A palavra de Deus diz aqui, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, endividado, espírito desgostoso. Quer dizer, os piores das piores, né? Olharam, peraí, Davi está lá naquela caverna, vou lá me juntar com ele. Vou lá ser com ele, vou lá ajudar ele, vou ajudar a causa dele, né? Então a gente vê assim, eram homens despreparados. A palavra de Deus diz que juntou-se 400 homens despreparados, né? Homens que não eram homens de guerra, que não tinham armas para batalha, homens que não tinham nome, homens que não sabiam nada. Eram homens, como se diz, simples, que não entendiam nada da guerra, nada da batalha. Então, simplesmente, eles chegam, né? Chegam até Davi. E a gente não vê Davi dizendo, oh, gente, vai embora, vocês aí, peraí, gente, vocês não são da minha turma, né? Vocês não competem para essa área, melhor que eu fique sozinho, deixa que eu me viro, né? Não, simplesmente foram chegando. A palavra de Deus diz que eles foram chegando para estar com Davi. E Davi faz o quê? Davi toma aqueles homens na simplicidade, sem serem de guerra, sem serem homens forjados para a batalha, e Davi forma um exército com eles, né? Então, Davi usou aquilo que tinha nas mãos dele. É interessante porque é assim, né? Às vezes, quando a gente não tem nada, do nada Deus põe tudo. E às vezes Deus usa aquele mais simplesinho, aquela pessoa, poxa, eu não pensei que Deus ia usar essa pessoa, né? Aquela pessoa que tu acha assim, não, essa pessoa que não vai dar liga, né? Não orna, não vai dar certo essa caminhada, não vai dar certo isso, não, né? E Deus usa aquela pessoa, aquela simplicidade, aquela mansidão, aquela pessoa que não sabe muito, aquela que não tem muito conhecimento, né? E Deus vai atraindo para perto. Deus vai atraindo para perto, porque quem vai movendo é Deus, né? Então Davi foi, né? Deus foi atraindo para Davi aqueles homens. Naquele momento, né, se for de ver como é que Davi ia fazer, poxa gente, peraí, vocês ainda vão ser um fardo para mim, porque eu vou ter que dar de comer para você, vou ter que olhar por vocês, né, vocês não são de luta, não são de guerra, não são de batalha, mas Davi recebeu eles, né? Então, por um lado, a gente vê aqueles homens confiando em Davi as suas vidas, né, lutando a batalha dele, a peleja dele, né, e outro lado nós vemos Davi que
simplesmente teve que recebê-los e teve que forjá-los para a guerra, para a batalha, né? Teve que confiar que Deus iria fazer daquele exército de pessoas incapacitadas um exército guerreiro, né? De um lado a gente vê quem é a pessoa, né? Quem é a pessoa que vai confiar numa pessoa que é perseguido, né? Que é tida como louco, que ninguém dá nada, né? Quem que vai confiar? E Deus mostrou que 400 pessoas se levantaram pela causa de Davi, né? Então são dois extremos. De um lado, pessoas que não eram forjadas para a guerra, que não tinham nome, né? Não eram lá boas coisas, não tinha lá uma moral muito boa, né? E por um outro lado, Davi, desmerecido, né? Tido como louco, como desertor, uma força de guerra de um reino atrás dele, né? Então, nisso tudo, a gente vê que tinha uma mão de Deus. E aí a gente vê Davi dizendo assim, olha, deixa aí a minha família aí contigo, porque eu vou ver até que eu saiba o que é que Deus há de fazer por mim. Então, quer dizer, naquele momento, Davi entendia que a vida dele, né, era na dependência do Senhor. Que Deus, ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa por ele. E muitas vezes nós estamos nesse patamar, né? Que quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Senhor, eu estou fazendo por Ti, eu estou fazendo para Ti, estou fazendo por uma família, estou fazendo por reino. Então, isso não é mais causa nossa, isso já é causa de Deus. Né? Então a gente viu o quê? Que aquela batalha toda que se formou na volta de Davi era uma batalha de Deus. Né? Por quê? Porque Deus já tinha separado ele, e Deus estava forjando ele como um bom rei, como um homem de guerra, um homem de governo, né? Como colocou ali um bocadinho de nada, um pouquinho de nada de pessoa na volta para ele comandar aquele pessoal. E ali ele começou realmente um reinado. Ali já estava o reinado dele, Deus forjando ele. Quer dizer, em meio de uma batalha, Deus forjou um rei. Em meio de uma batalha ferrenha, uma perseguição, Deus forjou um influenciador, porque realmente ele tinha que influenciar aqueles homens. Ele influenciou aquelas pessoas para andarem com ele, para absorverem a causa deles, para ajudarem eles na batalha, na peleja. E depois a gente vê Davi saindo com esses homens, eles iam lutando e eles iam vencendo, né? Então no meio daquela batalha, Deus forjou um rei. No meio daquela batalha, Deus forjou um influenciador. No meio daquela batalha, Deus formou um guerreiro, né? Onde ele não tinha que depender das armas, onde ele não tinha que depender dos armamentos, onde ele não tinha que depender das pessoas, onde ele não tinha que depender de um exército, de uma força, né? De dinheiro, de reino, de família, nada. Porque Davi ficou só. E aqueles que tinham que ajudar ele naquela peleja, Deus veio e trouxe. Desacreditados, endividados, não era um exército para qualquer pessoa querer ter e formar pessoas naquele calibre, né? Melhor que viesse, Senhor, por que tu não me trouxesse um forte, um guerreiro, que maneja o arco, que maneja a flecha, a espada? Não, né? A palavra de Deus nem fala no nome de quem era. Mais tarde, nós vamos ver que eles têm um nome. Mais tarde nós vemos que um exército Davi é chamado, né, de exércitos do Deus vivo, um exército que se moveu, que cresceu, um exército que ganhou a força de Deus, um exército que ganhou a graça do Senhor e passou a chamar o exército como os valentes de Davi. Então quer dizer que do nada, desapercebido, desacreditados, né, em apertos, endividados, desgostosos, criminosos, enfim, esses aí lá na frente forjaram-se com Davi, na caminhada com Davi. Deus forjou guerreiros, chamados os valentes, chamados guerreiros. Então assim, muitas vezes, né, na nossa vida nós temos que saber que muitas vezes nós estamos em causas que por trás daquela causa não é causa nossa, né? Então Davi ocorreu isso com Davi. Por trás da causa de Davi, da guerra contra Davi, da luta contra Davi, a perseguição contra Davi, né? Tinha um povo, tinha um reino e tinha o nome de Deus. Então, muitas vezes conosco também é assim.
Muitas vezes nós estamos numa peleja e nós dizemos, Senhor, que peleja é essa? Senhor, nós não conseguimos entender o que está acontecendo, né? Nós vamos envolver, né, às vezes numa batalha de um homem, de uma mulher de Deus, uma causa, uma dificuldade, uma luta, né? Nós mesmos também, né, nossas lutas. Então o que acontece? Muitas vezes nós vamos dizer, não vou ajudar a pessoa, não. Aquela batalha muitas vezes não é daquele homem, não é daquela mulher. Muitas vezes essa batalha é porque por trás tem um povo, por trás tem um reino, por trás tem o nome de Deus. Então é onde Deus começa a colocar como que um holofote e as pessoas vão chegando, né? Às vezes a gente diz, poxa, eu estou sozinha nessa peleja, estou sozinha nessa luta, nessa perseguição. O Senhor diz, não, peraí, isso aí eu estou forjando, em meio dessa luta, está saindo uma pessoa que vai sair com o coração para o reino, vai sair uma pessoa que vai ter um coração para vidas, vai sair uma pessoa que vai ter coração para o necessitado, vai sair uma pessoa que vai ter um coração realmente fiel com Deus. Então é uma forja de Deus que mesmo em meio a lutas, o Senhor vai forjando, o Senhor vai fazendo. Hoje, se nós formos ver, Davi, o maior influenciador, um dos maiores, né? O maior foi Cristo, um dos maiores influenciadores da terra. Até o dia de hoje nós falamos de Davi, até o dia de hoje nós estamos nos movendo nos exemplos de Davi, maior influencer, né? Quem que diria? Um homem que não tinha nem o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar, escondendo, tido por louco. Tiveram por louco o quê? Esse aqui não era aquele que cantavam sobre ele, esse aqui não é aquele que já estava como rei, não é aquele que foi aclamado, não é aquele... Como é que ele agora está aí escondido numa caverna, né, vivendo de nada, não tendo o que fazer, ainda cheio de pessoas que não se dá nada junto com ele, né? Isso é um louco, ainda vocês me trazem esse louco para estar junto de mim. Então, esse era o Davi no tempo do nada, não tinha nada, não tinha pessoas, não tinha exército, não tinha arma, não tinha ninguém com ele. E daí nós vemos, né, que Deus era com ele. Interessante porque quando ele diz assim, olha, deixa minha família aí, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. A confiança de Davi. A confiança de Davi, né, é que Deus iria fazer por ele. Uma certeza que tudo aquilo que ele estava vivendo não foi coisa que ele preparou, que ele formou, que ele criou, mas aquilo tudo ali que estava na volta dele era algo que era responsabilidade de Deus, que Deus ia fazer por ele, né? Então, se nós trouxermos para a nossa vida no dia de hoje, muitas vezes o Senhor vai fazer isso. Nós vamos estar no meio de uma batalha, nós vamos dizer, Senhor, que batalha é essa? Então nós vamos ter que parar tudo, né? Parar, ficar onde nós estamos e esperar o que é que Deus vai falar, o que é que Deus vai dirigir, o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus vai mover. Muitas pessoas na nossa volta não vão entender nada, né? Porque se a gente fosse de ver, Davi foi lá na frente e de repente Davi retrocede. Davi não foi enfrentar o rei, Davi saiu da guerra. Então, muitas vezes, talvez, às vezes a gente olha para essa situação e diz, poxa, mas Davi sendo um guerreiro, ele iria vencer Saul, né? Se a força de Deus, se a graça estava sobre a vida dele, ele já tinha sido ungido, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus já tinha saído de Saul. Então, se ele fosse batalhar, mas havia no coração de Saul um temor de não fazer as coisas conforme o querer dele, mas esperando em Deus, esperando trabalhar, o mover, o fazer do Senhor por ele. Então, nisso nós vemos, né, que lá na frente o rei Saul vai para uma batalha e morre ele e morre o filho. Quer dizer, poderia ter se protegido, né? Poderia estar debaixo da graça de Deus, na força do Senhor, na força do Espírito, e o Senhor simplesmente o entregou na mão dos inimigos. Então, a gente vê que quando a gente está numa causa, numa luta que nós não criamos, que nós não fazemos, que nós não fomos nós os que estiveram ali simplesmente porque o Senhor levantou, então essa batalha não é nossa, né? Quando Deus às vezes nos leva a determinados lugares, quando Deus nos coloca em determinados lugares, por mais que a gente diga assim, peraí, eu não planejei isso, eu nem queria isso, mas se o Senhor quis, é Ele que dá graça. Se foi o Senhor que botou, é Ele que vai sustentar. Se foi o Senhor que levantou, é Ele que sustenta. E pode levantar o Saul que for no caminho, que a mão de Deus tira. A mão de Deus tira, porque o que é de Davi é. O trono já era de Davi. O reinado já era de Davi. E o Senhor não permitiu que Saul sentasse no lugar que era de Davi.
Então, morre Saul, morre Jonatas, o seu filho, e aí reina Davi. Então, se nós formos ver, né? Batalhas que não é nossa, o Senhor nos sustenta, o Senhor traz vida, o Senhor traz pessoas que vão acreditar, pessoas que vão entender, pessoas que vão nos ajudar. Vai ter sempre uma pessoa que vai nos ajudar. Às vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, de onde vai me vir o socorro? Salmo 121, né? De onde vai me vir o socorro? O socorro vai vir do Senhor. O Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai levantar vida, o Senhor vai fazer situações, o Senhor vai mover situações a nosso favor. Porque por trás das nossas vidas, quando nós pelejamos batalhas que é do Senhor, por trás tem um povo, por trás tem um reino, por trás tem um nome, por trás tem uma bandeira dos céus. E o Senhor responsabiliza por tudo. Assim nós cremos. O Senhor responsabiliza por tudo. Quando nós dissemos: Senhor, essa batalha não é minha, essa peleja não é minha, eu não quero entrar nessa luta, pega por mim, toma por mim. E o Senhor vai à frente, o Senhor vai pelejando, porque a batalha é dele. Tudo que diz respeito às nossas vidas, se nós somos pessoas que vivemos no temor de Deus, e nós sempre colocamos o Senhor, vamos ver o que é que o Senhor há de fazer por nós. Nós não precisamos tomar a frente, nós não precisamos tomar justiça própria, nós não precisamos mandar ninguém sair do nosso lugar. O próprio Deus levanta e diz: sai, 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 esse lugar aqui é do meu filho. Sai, 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 esse lugar aqui é da minha filha. Sai, 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 eu já ungi, eu já preparei, eu sei como vai fazer. Então, nesse tempo, nós não víamos Davi como um rei, nesse tempo nós não víamos como guerreiro, nesse tempo nós não víamos ele como uma pessoa de influência. Mas Deus já via ele, Deus sabia quem ele era, Deus sabia o homem que ele formou, que ele forjou e aonde Deus iria levar Davi. E por isso, amados, aqui nós tiramos uma grande lição, que quando nós lutamos uma batalha, uma peleja que é de Deus e que por trás de nós tem pessoas, tem vidas, tem famílias, nós não paramos a batalha, nós não paramos a peleja, é por diante que nós vamos. Porque se o Senhor nos mandou, Ele é quem vai sustentar. E Davi falou, né, certo, olha, eu vou esperar para ver o que é que Deus há de fazer. Então, Deus foi trabalhando, Deus foi forjando, Ele foi virando um homem de guerra, Ele foi formando um exército e Ele foi conquistando. Todos os lugares que Ele chegava, Ele tinha conquista. Ele não precisava do nome de um reino, Ele não precisava do nome do rei, Ele não precisava do nome de uma influência, Ele não precisava do dinheiro da coroa, Ele não precisava de nada, porque aquilo que Ele precisava era a graça de Deus. E que assim seja para nossas vidas, que as nossas conquistas estejam debaixo da graça de Deus. Aquilo que o Senhor mandou nós fazer, nós vamos fazer. Aquilo que o Senhor mandou conquistar, nós vamos conquistar. Por quê? Porque a palavra é dele, a direção é dele, a unção é dele. Então, quando a gente sabe que a guerra é dele, a gente só descansa. A gente descansa porque nós sabemos que está sendo forjado nosso homem interior, nossa pessoa, nossa mente, nosso caráter, porque lá na frente nós vamos reinar. Então, que essa palavra fique como um alento, né? Se tem batalha, o Senhor vai mandar os guerreiros, o Senhor vai mandar assim, o Senhor vai forjar um braço forte, o Senhor vai fazer brotar uma fé que vai além limite, o Senhor vai fazer com que aqueles que querem um lugar, eles retrocedam, por entender que o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus! Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos apresentar nossa vida diante de Deus. Posso orar por você? Aleluia! Aleluia, Senhor, graças te damos, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada por tudo. Senhor, até nas lutas nós te glorificamos. Senhor, assim como o teu servo declarou, deixa até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Senhor, assim é a nossa espera. Deixa ver o que é que Deus vai fazer por mim. Deixa ver a porta que Deus vai abrir. Deixa Deus colocar as pessoas certas. Deixa Deus colocar o caminho por debaixo dos meus pés. Assim nós declaramos, Senhor, que nós vamos ficar sim esperando pela mão, pela graça, pelo favor do Senhor. Vai adiante de nós, Senhor, que toda perseguição caia por terra. Senhor, que nossos lugares sejam guardados em Ti. Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós, Senhor, seja guardado em Ti. Senhor, que a inveja, que o engano,
calúnia, que a difamação, que a perseguição, que nada possa parar, Senhor meu Deus, aquilo que tu determinou, aquilo que tu fez de plano, aquilo que tu fez de projeto em nossas vidas, em nome de Jesus, tudo que temos para ti, Senhor, conquistas, lugares, Senhor meu Deus, tudo para ti, a peleja é tua, Senhor, o reino é teu, o povo é teu, vidas tua, família tua, ministérios, Senhor, finanças, glórias, Senhor, nessa terra tudo te pertence, a tudo que nós conquistarmos, Senhor, nós consagramos para ti, a tudo que nós, Senhor, recebemos, Senhor, nós apresentamos a ti, porque de ti vem a força, de ti vem a glória, de ti vem o poder, tu exalta quem tu queres, Senhor, tu coloca, Senhor, como a chefe de milhares, tu coloca do menor ao maior, ao abatido, Senhor, o vitorioso, e nesta força, Senhor, nós caminhamos todos os dias, declaramos, Senhor, que a conquista chegará, o dia, Senhor, da conquista reinará, o dia da vitória será aclamado em nossas vidas, Senhor, a vitória da nossa família, a vitória da nossa casa, a vitória do projeto, a vitória do ministério, a vitória do trabalho, a vitória, a conquista chegará, porque nós estamos esperando para ver o que é que Deus irá fazer por nós. Vai enviando os nossos ajudadores do destino, assim como se chegou, Senhor, diante de Davi, 400, Senhor, desacreditados, desmotivados, amotinados, aqueles que não tinham nada, que não eram de exército, que não eram, Senhor, de guerra, mas tu tornas, Senhor, do fraco ao forte, do nada tu coloca em tudo. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia de hoje entregamos, Senhor, nossas vidas, nossa caminhada, vai forjando em nossas vidas, forja caráter de servos de Deus, forja caráter, Senhor, de misericordiosos, forma caráter de Cristo, forma, Senhor, forma, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Graças, Senhor, graças todos os dias, graças todos os dias, graças te damos, adoramos, bendizemos, amamos, Senhor, tua presença conosco. Vai adiante, Senhor, vai adiante, porque nós queremos, Senhor, a tua mão, a tua graça, o teu favor e o que tu há de fazer por nós. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, meu irmão, vai nessa força, a peleja de Deus, o Senhor vai conosco, amém. Deus abençoe.